Olá, queridos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui novamente para meditarmos juntos nas Sagradas Escrituras, daquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. É muito bom compartilhar com todos vocês aquilo que Deus tem nos dado. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. E eu gostaria então, juntamente com você, acompanhar o capítulo de 5. As gravações foram feitas não nesse mês de julho, mas foram feitas no mês de março. Amém? Capítulo 5. Que Deus nos abençoe e um forte abraço. Vamos continuar a nossa reflexão. Hoje estamos iniciando o capítulo de número 5 e o verso de número 1. Vamos dar sequência a tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Diz assim, verso 1 do capítulo 5. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Este versículo nos inicia um assunto muito importante na palavra de Deus, nas Escrituras, em respeito a um trabalhar precioso para Deus, que é o trabalhar do sacerdote. Sacerdotismo é uma obra que aproxima Deus e o trabalhar do interior humano, do homem. É uma obra em que Deus entra profundamente em comunhão com o homem para agir sobre o homem a sua vontade, a sua visão e a sua aproximação em perdão de pecados e restauração interior. Nós vemos aqui então que o sacerdotismo, a consideração, ele aumenta a consideração que existe entre a comunhão de Deus e o interior humano. E o versículo 1 começa a nos dizer que todo sumo sacerdote, ele é constituído a favor dos homens. Quando alguém é colocado como sacerdote, é para que haja uma intervenção não a favor de Deus. Deus é puro, Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita e ela continuará sendo a mesma, independente de qualquer circunstância. Então, o sacerdotismo, ele é realizado em favor dos homens, para o trabalhar e a santificação interior do ser humano. Nós vemos aqui, então, que o sacerdote é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, ou seja, aí sim, o sacerdote, ele é a favor, ele trabalha para ser a favor dos homens, mas trazendo os assuntos concernentes àquilo que é de acordo com a mente de Deus, os pensamentos de Deus, trazendo para o homem aquilo que é concernente a Deus, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios dos pecados. Mas nós vemos aqui algo interessante no capítulo 1, que diz que todo sacerdote tomado dentre os homens. Ou seja, o sacerdotismo, ele é algo eficaz, porque traz a purificação, a santificação aos homens. Mas o próprio sacerdote, ele é tomado, diz aqui, dentre os homens. Ou seja, quando nós vemos o capítulo 1 e o capítulo 2 ali de Hebreus, quando a gente iniciou a nossa reflexão, nós vemos que há uma certa hierarquia espiritual quando Deus constitui obras feitas, realizadas na região celestial nos céus, realizadas entre os anjos e realizadas entre os homens. E nós vemos aqui que há uma diferença no capítulo 1 e 2 quando a obra era realizada pelo homem, realizada pelos anjos ou realizada por Deus. Havia uma certa estabelecimento do poder de obras quando era realizado entre os homens, ou realizado entre os anjos, ou realizado entre Deus e o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o sacerdote, ele é a favor dos homens concernente às coisas de Deus, mas mesmo que ele seja realmente a representação da obra de Deus no interior humano, ele continua sendo colocado na hierarquia que Deus estabeleceu entre os homens, tomado entre os homens, ou seja,
A capacidade dele, por mais esforço que ele tenha, ela ainda é uma capacidade limitada, é uma capacidade humana, porque ele é um homem, ou seja, referindo-se a Moisés aqui, como o escritor tomado pelo Espírito Santo de Deus fala ao povo hebreu, ele está dizendo que mesmo Moisés trazendo, porque foi Moisés que constituiu o sacerdotismo sobre a terra, foi Moisés, através de Moisés, que veio então as primeiras instruções que Deus trouxe de como o homem deveria operar para ser aceitável diante de Deus, como ele devia ter as suas melhores instruções para a sua vida. Nós vemos que Moisés então estabelece ali o ministério do sacerdotismo. Através de Moisés foi fundado o tabernáculo, os sacerdotes, a purificação dos pecados, para trazer ali a pomba ou o cordeiro. E nós vemos então que através de Moisés, um homem estabelecido por Deus, veio então o ministério sacerdotal. Mas mesmo assim diz que todo sacerdote é tomado dentre os homens. Mesmo quando Moisés estabelece uma obra que foi revelada por Deus, não deixa de ser uma obra que a base dela continua sendo sobre iniciativa de obediência de Deus, de obediência às ordenanças de Deus, mas uma iniciativa de limitação humana, porque o sacerdote é homem, o sacerdote é humano, né? Então nós vemos aqui que ele vinha, e nós sabemos, conhecemos as Escrituras, quando diz que o sacerdote vinha, trazia a oferta a Deus em sacrifício pelos pecados do povo, e Deus recebia, porque foi uma instrução dada por Deus para que o homem tivesse os seus caminhos iniciados na instrução de Deus. Hoje nós temos uma nova aliança, que é Cristo Jesus, uma aliança que não depende mais dos sacrifícios de animais para os nossos pecados serem retirados, mas nós temos hoje uma aliança ainda maior, que é de Jesus Cristo em nós, o qual faz uma obra completa, não só exteriormente falando, mas interiormente nos nossos pensamentos, no nosso interior, no mais profundo do nosso ser. Amém? Que Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo dia.